cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. Achando-a, põe sobre seus ombros cheio de júbilo. E chegando lá à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, pois eu achei a ovelha perdida. Digo-vos, pois, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que as 99 justos que estão necessitando de arrependimento. Ou como a mulher que tem 10 dracmas, se perder uma, não acende uma madeira, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-as, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, pois achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A terceira parábola é no prólogo diz: um certo homem tinha 2 filhos, e os 2 moços, e o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a minha parte da fazenda, que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E aos poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra, uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo que houve naquela terra, uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos, e desejando-se encher o estômago com as bolhas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo-se em si, quanto aos trabalhadores de meu pai, tem abundância em pão, e eu aqui perecendo de fome. Levantar-me-ei e irei a ter com meu pai, e disse: Pai, pequei contra ti e contra os céus, já não sou digno de ter chamado filho teu, faz-me como os trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se sobre o pescoço e beijou-o. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra ti e contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos: Trazei depressa roupas, vestido, e pondo-lhes um anel na sua mão e as sandálias nos seus pés, e traz-me um bezerro cevado e matai, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Nós temos aqui 3 parábolas, 3 histórias. Nós podemos aprender que Jesus vai rebater ali com aqueles fariseus, né, que essas parábolas foi justamente para isso, para ele rebater que os fariseus estavam, né, murmurando ali: quem é esse que senta com os pecadores, que come com os pecadores? E Jesus demonstrou-lhes ali, de uma forma prática, que ele ama o pecador. Ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. E mostrou ali 3 exemplos práticos, que talvez aqueles fariseus que até tivessem vivenciado isso, né, perdido uma ovelha, perdido um valor, ou perdido até mesmo um filho. E ele mostra, diante disso tudo, que a ovelha perdida é a alegria do pastor com a ovelha perdida. Ele se alegra imensamente mostrando a importância que Deus ama cada alma. A parábola destaca a dedicação de Deus em buscar e resgatar os perdidos. Nós, assembleianos, nós temos uma chama, né, para as pessoas se converterem quando nós pregamos o Evangelho. Mas nós temos um defeito. Não cuidamos direito. A gente não cuida, não visita quase. As pessoas com bastante facilidade. Então, o que o Senhor está nos demonstrando aqui? A gente não vai atrás das ovelhas perdidas e nem das que ganhamos. Onde
nós também temos que cultivar. Nós temos que, como é que eu posso dizer, guardar, né, preservar essas pessoas que se convertem também para os caminhos do Senhor, porque é muito fácil ganhar almas, o difícil é manter na casa do Senhor. Nós podemos perceber que na parábola da dracma perdida, que o valor de cada alma é incalculável e merece ser procurada e encontrada. A dracma foi perdida e foi procurada e encontrada. Assim também, como existe, né, a irmã mediou aqui no início e também ressaltou, oremos por pessoas para se manter na nossa festa. Essa festa, na verdade, deveria ser uma festa voltada justamente para esse campo missionário que nós temos aqui. Não sei se os irmãos lembram, mas teve um tempo que teve uma cruzada na média. Aqui foi assim, e eu era até irmã, se não me engano, que a igreja teve uma cruzada muito bonita de que várias almas se converteram para Jesus. Mas infelizmente muitas vezes não conseguiu continuar e permanecer no caminho. Isso porque nós temos que cuidar dos outros. É ovelha cuidando de ovelha. Mas o que a gente faz? Primeira coisa, quando o irmão cai no pé, é o quê? Apontar o dedo. É apontar o dedo. É falar mal. Eu tenho uma coisa comigo. Eu não falo de ninguém. Eu sinto muito se você vier me contar uma fofoca na mesma hora eu corto. Conta e grossa. Eu digo logo assim, não, bora orar por ela, não bora orar por ele. Porque isso aí é que vai gerar umas picuinhas. Aí ele disse que diz quando chegar lá no final da história, não é o que era pra ser. Então, nós temos o que? É que orar, apresentar essas almas ao Senhor. Nós temos visto lá na nossa igreja, ela tem pessoas que nós temos visto pessoas voltando para cá do Senhor. O Molino é um exemplo, o irmão Lino também, com a sua esposa, também tem voltado. Tem muitos irmãos que têm voltado. O irmão Francisco também é um exemplo, né, irmão Francisco? Voltou para os pés do Senhor. Então, nós temos exemplos. Glória a Deus. Estão indo para a casa do Senhor, graças ao quê? A esse ciclo de oração. É na oração que nós conseguimos ter resultados. E é também através do trabalho do trabalho missionário, o trabalho que o irmão Edivaldo tem executado perfeitamente, os cursos, né, evangelísticos na praça, na casa dos irmãos, são esses pontos que nós devemos vivenciar. É muito bom ser crente aqui dentro das quatro paredes, né, glorificado, uma festa linda e maravilhosa, muitos recursos, mas é bom também ver o pecador que se arrepende. E é essa alegria aqui que nós vemos, é isso que eu quero falar, que é essa alegria que Deus está buscando aqui, a alegria de um pecador que se arrepende, é a alegria de um pecador que foi deixado, que foi, né, por algum momento se perdeu, mas foi o quê? Foi encontrado. Ou um filho que em algum momento também pegou tudo que tinha, eu não quero mais nada, e o quê? Foi encontrado. E com tudo isso que a gente pode ver o quê? Que se termina em festa, em alegria. E é isso que eu quero fazer, meus irmãos. Oremos uns pelos outros, para que aquele que está de pé cuide para não cair. Né? Glória a Deus. O mundo, ele tenta de tudo. E não a estratégia do diabo não é mais tirar os que estão no mundo, não. Ele quer os que estão na igreja dele. Ele quer levar para a igreja mesmo. Ele está, adormecendo a igreja, deixando mais. Isso que ele tem que trabalhar. Então nós temos que cuidar para ficar de pé e não cair. Ora, uns pelos outros, permanecendo firmes. Amém. Glória a Deus.